quero... Venha ao palco e convide. Obrigado. Tudo seu. Pessoal, eu vou estar convidando ao palco Aqui na biografia nos diz o seguinte: CEO e fundador da V4 Company, mentor do G4 Educação e um dos principais nomes do marketing e vendas no Brasil. Impactou mais de 9.000 empresas em 20 países, liderando uma rede com milhares de profissionais. Compartilha estratégias práticas para escalar negócios com inteligência e dados. Este cara, ele é extraordinário, a mentalidade, o que ele consegue nos entregar e a sabedoria. Viemos conversando hoje, eu dizendo, sou seu fã, o que lhe acompanho, o que eu lhe ouço, o que eu assisto. Minha esposa está aí, o time está por aí, a gente sempre fala muito a respeito disso. Sou um fã de carteirinha desse cara e eu quero convidar ao palco e, por favor, se todos puderem, receber com uma salva de palmas e todos de pé para receber no palco do Impactar Business, Denner Lippert. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo ao Vale. Fala, turma, Vale do São tudo Francisco. bem? Boa. Esses palcos 360 é foda porque você vai qual lado a gente olha. Galera, o privilégio de estar aqui com vocês. Alguém já ouviu falar da V4? Alguém ouviu? Então os nossos ads estão chegando até vocês. Muito bom, estamos fazendo o nosso trabalho. Turma, privilégio de estar aqui com vocês. Basicamente, a V4 é uma empresa que eu fundei há 14 anos, na cozinha da casa da minha mãe, na periferia do Rio Grande do Sul. E hoje tem o principal case de crescimento no setor de serviços profissionais de marketing digital. Então, são mais de 30.000 empresas que já usaram o serviço da V4, atualmente 9.000 utilizam. Mas o mais legal e o que eu quero falar para vocês é pouco da V4, mas o que tem nessa história que vocês podem replicar no caso de vocês. E eu peguei um período de tempo específico para falar para vocês sobre como que a gente fez em 6 anos, 100 vezes de crescimento no negócio da V4, tá? Então, ao longo desses 14 anos, a gente passou por vários desafios, mas cada resultadinho que a gente conseguiu acumular, para mim é uma grande prova de que existe um Brasil que funciona. Porque eu comecei esse negócio sozinho, zero capital, nenhuma experiência, quase nenhuma, e deslocado do eixo Rio e São Paulo, que eu acho que vocês se conectam com isso. Então, quem já ouviu aqui que tem que mudar para São Paulo para mudar de patamar no seu negócio, né? Então, eu fiz esse negócio inteiro no Rio Grande do Sul. Eu mudei para Campinas em 2024, porque teve as enchentes no Rio Grande do Sul e acabou nos empurrando para fora do estado. Inclusive, a foto ali de baixo é a casa onde eu comecei a V4 pós as enchentes. Então, essa casa, o lugar onde eu comecei a V4, ninguém conhecia até as enchentes, mas é o local onde o cavalo estava em cima do telhado no Fantástico, aquele bairro onde eu comecei a V4 em 2012. Hoje é uma empresa que faz mais de 500 milhões de reais de receita, fez ano passado em todo o seu ecossistema. Esse ano o plano é fazer 1 bilhão de reais. E a parte específica dessa história que eu quero contar para vocês é de 2019 a 2024. Na verdade, eu peguei essa fotografia aonde a gente fez esse crescimento de 300 mil reais de receita mensal para mais de 30 milhões de reais de receita mensal. Para vocês terem uma noção, hoje é fechamento do mês, né, dia útil. A meta desse mês é vender 60 milhões de reais. E até o final do ano a gente quer superar a marca de 100 milhões de reais de venda no mês. Mas, como que a gente fez então esse crescimento de 100 vezes em 6 anos? Eu queria fazer 6 perguntas para vocês, contar a história de 6 mentores que me responderam essas perguntas, que me levam a 6 alavancas de crescimento que eu apliquei ao longo desse tempo, que eu gostaria de provocar vocês para aplicar elas, tá? Primeira pergunta é: quem você deve tirar da sua vida hoje? Essa é a minha primeira pergunta. Começando lá atrás, um dos meus primeiros mentores foi um cara que eu arrumei um emprego com ele quando eu tinha 17 anos. Eu tinha quebrado um primeiro negócio que eu comecei a fazer com 15, e antes de começar a V4, eu trabalhei com esse indivíduo, meu emprego com ele, auxiliar administrativo. E ele me adotou, assim, ele gostou da minha história, da minha empolgação, da minha vontade de empreender e de fazer acontecer. Só que ele falava o seguinte: cara, você quer vencer? Você quer fazer algo grande? Você quer ter coisas legais? Eu falei: quero. E ele falou: então tu precisa parar de ouvir a tua mãe
e a tua irmã. Especificamente, eu não tinha pai e meus irmãos já não estavam lá. Não porque eles não gostam de você ou que eles querem ser o mal, mas porque eles nunca fizeram o que você quer fazer. Então, se você ouvir a opinião deles, você está meio condenado a ter os mesmos resultados. O que eu acho que você deveria fazer? Você deveria entrar na faculdade. Eu tinha 17, 18 anos. Você deveria entrar na faculdade, fazer qualquer curso, só para estar num meio melhor, num meio de pessoas que naturalmente, uma faculdade privada, que normalmente tiveram um background mais rico, vieram de famílias mais prósperas, que vão ter uma forma de chegar ao mundo diferente da sua. E eu segui aquela dica. Eu fiz o vestibular, passei lá para a universidade privada da minha cidade, e eu comecei a estudar nessa faculdade. E a primeira alavanca que eu aprendi depois de ter ouvido esse conselho, é a alavanca da ambiência. A gente é produto do nosso meio. Quando eu entrei na faculdade, várias coisas aconteceram, tá, que fizeram ter esse resultado. Uma delas foi a mentalidade do ambiente. Porque logo quando eu entrei na faculdade, um dos primeiros indivíduos que veio falar comigo, era um cara que eu conhecia de ouvir falar. Porque ele era filho de um cara que tinha fundado uma empresa no meu bairro, que faturava 40 milhões de reais por ano. Era uma loja de materiais de construção. E eu cresci a minha vida inteira ouvindo histórias dessa família, que eles tinham feito coisas ilícitas, que eles desviavam carga, que eles mexiam com droga, porque não tinha jeito do cara fazer uma empresa de 40 milhões sem ter feito algo errado. E eu conheci o cara na faculdade, logo no começo, um dos filhos do dono. E olha que surpresa, eles não faziam nada de errado, eles só trabalhavam muito mesmo. Isso foi uma das primeiras lições que eu tive. Esse cara virou um grande amigo meu, até hoje é um dos meus grandes amigos. E dentro da faculdade, foi onde eu consegui começar a V4. Foi onde eu consegui incubar a V4. Logo que eu fiz a minha primeira cadeira era Fundamentos de Marketing. E lá eu aprendi os 4 P's do marketing, que é um princípio básico. E eu fiquei encantado, porque eu já tinha quebrado um negócio antes de fazer a V4. E quando a professora mostrou os 4 P's, que eu estava tendo meu primeiro contato profundo com estudar, a faculdade que eu estudava, ela tinha um slogan que era: o conhecimento emociona. E eu senti aquele slogan em mim, porque quando eu vi os 4 P's pela primeira vez, eu já tinha quebrado um negócio, eu senti, cara, se eu soubesse disso antes, eu não teria quebrado. Eu devia ter estudado isso antes. E eu comecei, por causa daquele ambiente de estudo, a virar um paranoico em estudar, que eu não estudava, eu não lia, eu não gostava. Isso me fez ir para Harvard, ir para Stanford, hoje mais recente, mas esse foi o comecinho da parada. E essa professora, eu fiquei muito próximo dela, e ela me deu a mentoria, me deu a dica de eu trocar de curso, de eu sair da administração e fazer marketing. Porque ela falou, cara, tu tem talento para marketing, tu deveria fazer marketing. E eu mudei por ter entrado naquele ambiente que essa pessoa me deu essa dica. E lá dentro da faculdade existia um programa que incubava empresas de tecnologia. E eles incubaram a V4, investiram na V4. Então esse aqui é o nosso primeiro escritório, esse de baixo, é o nosso primeiro escritório da V4 dentro da faculdade. E ali em cima é o escritório atual em Campinas, o nosso headquarter, que lidera os 200 escritórios que a gente tem no Brasil hoje. Então, essa primeira alavanca de ambiência, para mim é um dos grandes fatores desse resultado. Foi no início e tem sido constantemente. Vou dar um exemplo mais recente. Quando a gente escolheu ir para esse prédio em Campinas. Esse prédio tem 6.500 metros quadrados. O nosso projeto de ocupação do prédio permitiria a gente ter 750 posições de trabalho, que era mais do que a gente tinha no Sul. No Sul a gente tinha 300 posições. Aí eu fiz uma negociação com o fundo, que era dono desse espaço, que inclusive é um dos espaços que o Nubank vai ocupar agora. E eu negociei um aluguel alongado em 5 anos, e tomei o risco de montar o CAPEX, montar a infraestrutura para ter 750 posições, mesmo sem ter as posições ainda para ocupar. Ia me custar 7 milhões de reais fazer essa obra de ocupação do prédio, a gente era o primeiro usuário. Aí eu falei, cara, vamos fazer.
Vamos fazer que a gente dá um jeito, amanhã a gente aluga para um franqueado, a gente vê. Aí no finalzinho da obra, finalizando a obra para a gente ocupar 100% o prédio, me liga o fundador do Agibank, que a empresa está prestes a fazer o IPO agora, que é o nosso vizinho do prédio, e ele me fala assim, ó, tu conhece a galera da Minerva Foods? Eu falei, cara, não conheço. Ele falou, Minerva Foods, concorrente da JBS, faturam 50 bilhões de reais, capital aberto, BIF 3. Então, esses caras estão querendo montar um prédio, construir um prédio aqui do lado, mas eles precisam sublocar umas estações de trabalho até a obra ficar pronta, por 2 anos mais ou menos. Aí eu falei, pô, quantas estações de trabalho? Aí ele falou, 300, que era exatamente a diferença do que eu precisaria. Aí eu falei, ó, por 7 milhões de reais eu loco por 2 anos. Aí ele, beleza. Aí os caras me anteciparam 7 milhões de reais, eu fiquei com o escritório de graça. Se eu não tivesse tomado o risco e ido para esse espaço, ido para esse ambiente, eu não teria tido essa oportunidade de conquistar um grande parceiro e um grande cliente. É um espaço que hoje está o Agibank, que está fazendo um IPO levantando 700 milhões de dólares. É um espaço que o Nubank está construindo um prédio agora com 2 mil funcionários. Então, o ambiente é o primeiro fator determinante da equação aqui que eu queria trazer para vocês. E a segunda provocação, depois que eu fiz a faculdade, estava próximo a terminar minha graduação, eu fiquei nesse vício de estudar, como eu falei para vocês. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um MBA. E aí eu fui fazer um coquetel de MBA na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E lá nessa universidade, como é que funciona? Um professor apresenta as opções de curso, depois ele vai na sua mesa, te dá uma mentoria de qual curso você deveria fazer, qual MBA. Aí eu vi o que ele falou, o cara veio na minha mesa para me dar a minha mentoria. Aí perguntou, e aí, qual vai ser, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer o MBA de marketing de moda, porque na época a gente só atendia clientes de moda. Aí ele perguntou por quê, né? Eu falei, cara, tem uma empresa, só atende clientes de moda, eu quero ser o maior marqueteiro do mundo, por isso eu vou fazer um MBA de marketing. Aí ele me disse o seguinte, cara, te falar um negócio, eu dou consultoria há 30 anos no Brasil, a maior parte das empresas quebram, estatisticamente, e elas quebram por problemas de gestão. Se você quer ter uma empresa, você precisa saber gestão. Marketing, você vai contratar alguém para fazer. O Jorge Paulo Lema não sabe fazer cerveja e é dono da maior cervejaria do mundo. Você não precisa ser o melhor empregado, você precisa ser o melhor gestor do negócio. Isso mudou completamente a minha trilha de gestão, que essa é a nossa próxima pergunta. Você é funcionário ou gestor do seu negócio? O empresário é mais que um empreendedor, turma. Quase todo mundo é empreendedor. O seu bom funcionário é um empreendedor. O dono da carrocinha de pipoca é um baita empreendedor. Agora, o empresário é o próximo nível que você tem que buscar. O empresário que administra um sistema. A segunda alavanca que a gente olha a partir disso é a alavanca de processos. Então, o nosso trabalho como empresário é organizar um monte de processos em harmonia que vão gerar resultado. Não é fazer o trabalho. Quando o Jorge Paulo escolhe comprar a Brahma, não é porque ele gostava de cerveja, que ele era um baita cervejeiro. Não, ele falou, cara, esse negócio é muito bom, tem um baita ROIC, vou comprar essa marca falida e that's it, vou fazer um turnaround. Esse é o nosso papel como empresário, encontrar esse tipo de oportunidade e articular ela. Não é ser empregado, não é fazer o trabalho. Você precisa mudar isso na sua cabeça, senão você vai ficar travado, você não vai alavancar o seu negócio, a sua vida e a sua jornada. E uma das lições que eu aprendi fazendo isso é que toda empresa que escala, ela precisa virar uma escola. Então, beleza, Denner, se esse é o meu trabalho, como é que eu faço meus funcionários executarem o trabalho decentemente? Você precisa formar. Não existe mão de obra pronta. O mercado é uma grande graduação. A sua empresa precisa ser a especialização. A partir disso, eu escrevi meu livro. O meu livro hoje é um best-seller pela editora Gente, mas como que ele surgiu? Ele era um manual de como operar dentro da V4. Eu tinha escrito um manual, documentando tudo, como a pessoa deveria operar. Tinha 400 páginas, A4, e a editora Gente depois me procura e começa a negociar comigo para eu publicar um livro. Aí eu falo, cara, eu já tenho esse livro escrito, é o meu manual de operações. Aí eles editam o livro e publicam o Cientista do Marketing, que é esse livro, que serviu para várias coisas, né, como marketing como um todo, mas principalmente para formar a gente.
O quão mais fácil é eu onboardar um colaborador que já leu o Cientista do Marketing, versus um que leu só Kotler, que ele aprendeu com outro escritor, com outra forma de ver o marketing. A gente criou todo um método que a gente vem aperfeiçoando de como operar marketing dentro da V4. Então não contrata um cara da SPM, eu contrato um cara que estudou o nosso método. Desenvolvemos N formações ao redor disso, literalmente criamos uma escola, que hoje se chama Stage, que a gente comprou, depois eu vou contar essa história, a gente comprou do Thiago Nigro, que hoje engloba todos os nossos cursos e tem dezenas de milhares de alunos, que é o principal lugar para a gente formar a gente. Aqui eu já dou um insight aplicável para vocês. Todos vocês poderiam ter uma linha de receita de educação. Todos vocês deveriam ter uma linha de receita de educação, porque é um jeito das pessoas pagarem para aprender com você e você poder contratar os melhores. É super simples, super funcional, super útil para o capitalismo brasileiro, que todo mundo faça a sua versão de como é trabalhar com você. E a terceiro mentor, turma, ele me fez essa pergunta, na verdade: com quem que você se associa? Então, se eu tenho os melhores processos, se eu estou no melhor ambiente, a próxima pergunta, a próxima alavanca é: com quem você se associa? Porque todos vocês que estão aqui nessa sexta-feira, quase 9 da noite, trabalhando, estudando, vocês são canhões. Cara, eu posso botar um monte de gente medíocre com você, que você vai mover. Já parou para pensar que tu tem umas pessoas trabalhando contigo que são meio ananá, mas funciona contigo? Então, às vezes tu fica assim: caramba, a gente conseguiu chegar aqui com essa galera, porque vocês são canhão, vocês movem. Só que o que acontece se eu coloco um monte de munição no canhão? Ele vai engasgar, ele não suporta, ele tem um whip limit, ele tem um teto. Para que eu consiga então disparar mais, mover mais pessoas, eu preciso buscar outros canhões. Imagina que você fosse abandonar tudo o que você faz hoje e fosse virar meu sócio, eu, você, o Elon Musk, o fundador do LinkedIn, o fundador do PayPal e o fundador do YouTube. Você largaria tudo que você está fazendo hoje para entrar nessa sociedade? Pô, eu largaria, se eu tivesse essa chance. Essa galera, a não ser eu e você, são os fundadores do PayPal. O Elon Musk, o fundador do LinkedIn, o fundador do YouTube. Esse cara que foi quem fez essa provocação para mim sobre canhões, que é o Peter Thiel, sócio do Elon Musk no PayPal, fundador da Palantir, que é a maior empresa de dados do mundo hoje, empresa responsável por encontrar o Bin Laden para o governo americano. Ou seja, todos esses caras, pós PayPal Máfia, eles fundaram grandes negócios de novo. Por quê? Porque eles eram canhões. Então, se você não encontra canhões como você vai liderar no máximo 100 pessoas com muito trabalho. A única forma de você ter leverage, você ter alavanca, é você encontrar outros canhões para liderar os próximos 100, os próximos 100, os próximos 100. Então a sua empresa precisa ser uma união de excelentes pessoas, porque pessoas é a alavanca mais básica do capitalismo. Essa é a nossa terceira alavanca. É a nossa habilidade 1. Se eu estou no ambiente certo, e a minha missão é construir processo, uma empresa que é um monte de processo funcionando em harmonia, quem faz o processo funcionar é as pessoas. As pessoas são a matéria-prima. Se eu não tiver as melhores pessoas, não vai funcionar, mesmo que eu tenha eventualmente o melhor processo, ou que eu esteja no melhor ambiente. Até porque as pessoas normalmente são essa munição, e não necessariamente o canhão. Por esse motivo, que eu criei um programa de partnership, há 10 anos atrás, onde eu tornei meu primeiro funcionário sócio da empresa. Alguém aqui tem programa de transformar funcionários em sócios? 1, 2, 3, 4. Turma, eu não sei como vocês que não têm, vivem. Como que eu estaria aqui hoje, se eu fosse o único sócio? Eu tenho 700 sócios no meu negócio hoje. Cara que dorme e acorda tão fodido quanto eu, se o negócio for pro caralho. Se fosse só eu, tu acha que eu estaria aqui? Com toda a responsabilidade de tocar o negócio? O que me permite estar aqui, o que me permite alavancar e poder fazer outra coisa, eventualmente, é ter pessoas que estão alinhadas pelos mesmos incentivos que eu. Mais recentemente na história, 7 anos atrás,
mas é mais recente que o partnership, eu criei o sistema de franquias, que hoje tem 200, cada franquia tem uns 3 sócios, ou seja, só nas franquias são 600 sócios. Por que eu criei a franquia? Porque era um jeito de eu escalar a sociedade. Tem N formas de tu transformar pessoas em sócias. Não é só alterar o teu contrato limitado lá e já era, e dividir controle. Tem N formas da pessoa se tornar sócio. Franquia é um jeito. Phantom Share, Stock Option, IPO, tem N formas. Joint Ventures, de tu transformar as pessoas em sócias. E a franquia foi uma das formas que eu fiz. Esses 2 indivíduos, hoje são diretor de operações e diretor de receita da matriz. Só que como é que eu cheguei, como é que eu tenho esses 2 sócios na matriz hoje, meus braços direito e esquerdo, receita e operações? Eles são os meus maiores franqueados. Eles entraram na franquia lá no começo, mais recentemente chegaram a 35 milhões de receita anual na franquia deles, e eu convidei eles a serem executivos na matriz, sócios executivos. Falei, cara, vocês não precisam mais tocar a unidade de vocês, porque vocês já montaram um management team, um partnership lá, agora vocês podem ser só acionistas e se tornarem executivos e acionistas da matriz. Se eu não tivesse feito esse programa de franquia lá atrás, com esse viés de ter mais sócios, hoje eu não teria um diretor de operações e um diretor de receita melhores do que eu, porque eles estão lá tão committed quanto eu, para fazer esse negócio acontecer. Mais recentemente, eu fiz um dos meus melhores passos nesse sentido. Eu conheci esse cara, alguém segue esse cara no Instagram, Fernando Henrique Miranda, 777? Vocês sigam lá, Fernando Miranda 777. Eu conheci ele em 2020, ele era diretor de marketing da Infomoney na XP, e eu adorei o cara. Falei, cara, esse cara é um canhão, esse cara é brabo. Ele estava tocando toda a operação de infoproduto da Infomoney, 100 milhões de reais de receita. A gente virou super brother. Eu falei, preciso trazer esse cara para V4, porque ele é um canhão, e meu radar, nessa alavanca, eu preciso achar canhão. Esse cara tem que vir para V4. E aí eu tentei trazer ele para V4, não consegui, ele saiu da Infomoney e foi para Exame. Foi ser CMO da Exame, diretor de marketing da Exame. Uma contratação do BTG Pactual, respondendo direto para o Esteves. Ele pegou o Exame fazendo 0 de receita com educação, e em 3 anos estava fazendo 100 milhões. E eu lá tentando conquistar o cara, para ser o meu sócio de alguma forma. E aí, um dia a gente está jantando numa NBA Stakes lá da JK em São Paulo, e ele começa a falar que quer sair da Exame, quer empreender, papo vai, papo vem, e ele fala da Stage, que era uma empresa que o Nigro tinha criado em 2020, Thiago Nigro, primo rico, de educação de marketing. Aí ele falou, pô, a empresa está indo mal, na minha mão iria super bem, ele falando. Aí ele falou assim para mim, cara, quem sabe tu não compra a Stage, aí eu vou para V4 para tocar a Stage. Aí eu falei, aperta minha mão que eu vou comprar então. Aí ele apertou minha mão, eu comprei a Stage do Nigro e dei 40% da empresa para ele ser o CEO da empresa. Hoje, esse ano a gente pegou ela fazendo 100 mil reais por mês de receita. Chegou a 20 milhões, 25 na mão do Nigro ano, estava em 100 mil. Esse ano a gente vai fazer 40 milhões de receita na Stage. Ou seja, eu tenho só 60% de 40 milhões. Eu poderia ter 100% de 100 mil, se eu tivesse comprado sozinho. Como eu comprei e dei para ele, parte do deal foi dar 40% da empresa para ele, para mim foi o melhor negócio do mundo, porque ele é um canhão, ele é um excelente sócio, tão bom, se não melhor, do que eu. Então, foi uma aquisição toda feita para trazer um talento. Olha quanto a gente leva a sério essa alavanca. Isso tudo que eu falei para vocês, para mim, define a base do capitalismo. Se tu estiver no ambiente certo, pensando nos processos e recrutando os talentos, tu vai fazer uma empresa de dezenas de milhões. É o básico, talvez centenas, a depender do modelo e da onda que tu pegar. Mas isso não é o topo do capitalismo, isso é a série C. A série C é centenas de milhões. Agora, o topo do capitalismo, IPO, capital aberto, bilhões de dólares, como que é o jogo? O que separa, na minha visão, isso? E aí, se a gente para olhar as pessoas mais ricas do mundo, o que elas têm em comum?
Esses são 3 nomes dos top 10 pessoas mais ricas do mundo, né? Todos bem conhecidos, principalmente o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o Amancio Ortega, da Zara. E o menos conhecido como nome é o Bernard Arnault, mas a marca dele é muito conhecida, que é a LVMH, que é Louis Vuitton, Dior, Tag Heuer, Chandon, Moet. É o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, da história. Vale uns 500 bilhões de dólares, de euros. E esses caras têm uma parada em comum que pouca gente sabe. Bernard Arnault, turma, ele era de uma família do mercado de real estate, lá da França. E o Bernard Arnault vai fazer uma viagem para estudar nos Estados Unidos. E aí 2 coisas acontecem. A primeira, ele pega um táxi, fala que é da França, e o taxista fala da Dior, que é uma marca francesa de luxo, né? E aí ele fica curioso, assim, ele fala, caramba, o cara conhece a Dior. Na época não era big deal, não era uma grande marca quanto é hoje. Ele ficou surpreso do taxista em Nova York conhecer a Dior. E ele estuda no curso que ele vai fazer nos Estados Unidos, um lance chamado LBO, Leverage Buyout. Estou falando de alavanca, leverage, alavanca, tá? E aí, ele volta para a França, passa-se um tempo, e ele compra a Dior com dívida, numa operação de leverage buyout. Todos esses caras, eles têm muita alavancagem com dívida, com capital de terceiros. Porque quem não deve, não tem. Nenhum dos caras do topo do capitalismo não tem um alto leverage em capital. Uma vez eu vi uma matéria do Trump, que o Trump tinha 1 bilhão de dívida. Aí eu fui ver os ativos do Trump, era 1,5 bilhões de dólares. Ou seja, se ele liquidasse toda a dívida, ele ficava com 500 milhões de dólares líquido. Isso um tempo atrás, hoje o delta é bem maior. Quem me disse essa frase foi um professor meu na faculdade. Quem não deve, não tem. Então, a quarta alavanca das 6, turma, é capital de terceiros. Não tem como tu jogar o topo do capitalismo sem usar capital de terceiros. Porque é muito simples a matemática. Você gera um caixa. Se você depende do seu caixa para investir, você tem um cap, um limitador baixo, que é a sua capacidade de gerar caixa. Você só vai conseguir investir o seu caixa. Então, o seu ritmo de crescimento está limitado pelo seu próprio capital, que é dependente da sua própria geração de caixa. Se surge uma oportunidade, que ela é 10 vezes a sua geração de caixa, se você depende só de capital próprio, você simplesmente não consegue pegar. E ela pode ser uma oportunidade no-brainer, uma oportunidade óbvia, que você deveria pegar. Como foi a Dior e todas as marcas que o Bernard Arnault comprou. Porque o Bernard Arnault é detentor do maior conglomerado de marcas de luxo do mundo e ele nunca criou uma marca. Todas ele comprou nesse movimento de operações de leveraged buyout. O que é o leveraged buyout? Pensa que tu vai comprar uma empresa, como a Stage. A Stage a gente comprou com leveraged buyout. Você não tem todo o dinheiro, você tem só 5 do seu caixa, que é o que está chamando de equity. Você vai precisar completar com dívida, com debt. Debt é dívida, para conseguir comprar aquele negócio que é 3, 4, 5 vezes a sua geração de caixa. Só que aquele negócio, na sua mão, gera caixa o suficiente para pagar a dívida. É tipo comprar uma casa financiada e pagar o financiamento com aluguel, só que em alto nível, tá? É tipo isso. É bem parecido com isso. Foi exatamente o que ele fez com a Dior. Ele falou, cara, eu consigo comprar a Dior, eu consigo botar 5, mas eu preciso de mais uns 20. Puxo 20 com o banco, só que na minha mão eu consigo fazer esse negócio gerar 5 de caixa ano, quitar essa dívida sem eu ter que aportar a grana. E assim ele foi fazendo a parada dele, tá? Quando eu fiz a primeira venda de equity da V4 para o Dreamers, são os fundadores do Rock in Rio, eu vendi 10% da empresa para eles, numa rodada secundária. Eu tinha 5 milhões de dívida na empresa, desde a fundação. E eu vendi 10% da empresa, por alguns milhões de reais, 100% secundário.
Pix na minha conta para o cara ter 10% da empresa. Mesmo a empresa tendo 5 milhões de dívida. O cara é louco, pô. Foi a primeira empresa que eles investiram e não criaram. Desde o começo da Artplan, do Dreamers, do Rock in Rio. Não, porque a dívida no meu balanço é nada nesse momento. Esses 5 milhões não eram nada. Tem um nível de dívida muito saudável. Todas as empresas têm dívida. A Apple tem 100 bilhões de dólares de dívida. Quando eu vendi para o Nigro, vendi por 20 milhões, eu vendi 4 anos depois, 6% da V4, uma rodada secundária, e eu tinha 20 milhões de dívida. Ou seja, eu tinha aumentado 4 vezes a minha dívida total, em 4 anos. E eu consegui vender 10 vezes mais caro para o Nigro do que eu vendi para o Dreamers, né, para esse outro investidor, nesse período de 4 anos. Ou seja, se eu não tivesse me alavancado com dívida, capital de terceiros, talvez eu nunca teria conseguido fazer mais essa operação com o Thiago. Hoje eu ainda detenho 60% da empresa, que tem uns 25 milhões de dívida. Gera dividendos, paga as suas dívidas e está tudo certo. E agora eu estou fazendo a maior operação de dívida da minha vida, que é 50 milhões de reais. Que é bem mais bold, não é algo simples, tá? É uma arma, dívida é uma arma. Então tu pode dar um tiro no teu próprio pé. Mas numa guerra ela é muito útil. Então se tu souber operar, é top, mas tu pode te matar, então use com moderação. Mas com certeza, a analogia da arma é muito bom. Porque na guerra, se tu não tiver a arma e o inimigo tiver, você vai perder. Então, eventualmente tu não tem opção. Ou tu sai do jogo, ou tu entra para ganhar. Óbvio que tem várias proteções para fazer isso bem feito, não é uma aula sobre esse tema, mas é uma alavanca que eu usei e eu acho que todo mundo tem que usar. Aí beleza. Como que a gente cresce perdendo clientes? É a minha próxima pergunta. Por quê? A minha aula aqui não é sobre marketing digital especificamente, tá? Mas esse momento é um pouquinho de marketing digital. Marketing growth se resume a adquirir clientes e reter clientes. A gente chama isso de LTV e CAC. LTV é o valor que o cliente deixa com você, CAC é o custo de adquirir o cliente. Todo business, todo marketing é uma arbitragem de LTV sobre CAC. É pegar um cliente e fazer ele gastar muito e pagar uma fração desse muito para comprar esse cliente com mídia. Esse é o básico do marketing. E eu comecei a fazer esse jogo e pegar muito cliente. Só que nem todos os clientes continuavam comigo. Aí eu ficava frustrado. Eu adquiria, 10 clientes e 5 saíam. Paravam de comprar o meu serviço. E eu ficava puto, porque eu queria reter todos os clientes, empilhar esses clientes. E aí eu vou gravar um podcast, eu tenho um podcast chamado ROI Hunters, ROI de retorno sobre investimento, Hunter de caçador, fica a dica para vocês ouvirem. E estava vindo para o Brasil o Sean Ellis, que é o criador do termo Growth Hacking, que é a base da nossa ciência atual. E ele foi no nosso podcast, gravamos um podcast com ele, e eu falo sobre isso com ele. Falo, cara, eu estou perdendo cliente, como que eu retenho os meus clientes? Vou te falar o que eu estou fazendo, Sean Ellis. Eu estou ligando para todos os clientes que eu perco, falando com eles e encontrando o que eu posso fazer para mudar a empresa, mudar o processo, para não perder mais o cliente. O que te fez sentir mal na V4? O que eu posso mudar para que esse erro nunca mais aconteça? Eu falei isso para ele, falei, caralho, sou um gênio, né? Tô certinho. Aí eu pergunto para ele, qual pergunta você faria para o cliente nessa pesquisa? E aí ele fala, cara, não faria nada disso. Acho que está fazendo tudo errado. Ele fala o seguinte, toda vez que você tenta melhorar a empresa para um cliente insatisfeito, você estraga para o satisfeito. O certo é você pegar o satisfeito e descobrir o que mais vender para ele. Olha que top, gente. O lance, essa frase eu amo, ó. O lance não é encontrar clientes para o seu produto. O lance não é encontrar clientes para o seu produto. É encontrar produtos para os seus melhores clientes. Tá? Porque pensa comigo, ele me ensinou
Net Revenue Retention, tá? Que é o seguinte. Pensa que eu adquiri 10 clientes na tua empresa, ou 9, porque meu polegar está preso aqui. Adquiri 9 clientes na tua empresa. Cada um pagava R$1. Eu perdi 4, perdi 5. O que aconteceu com a receita? Ela vai cair 40%, 50%. A não ser que os 5 remanescentes façam uma compra adicional, façam um upsell, façam um cross-sell. Então pensa que os 10 clientes te pagavam R$10. Você perdeu 5, mas os 5 remanescentes estão pagando R$1 a mais cada. Ou seja, você teve 100% de retenção de receita, mesmo perdendo metade dos clientes. Esse é o segredo das grandes empresas. O cara não retém necessariamente todos os clientes. Ele retém os melhores e faz eles pagarem muito mais. Tá? Então funciona assim, ó. Isso aqui é uma análise de safra de clientes. Safra é uma colheita de clientes. Então você colheu, num mês específico, 8 clientes. Vamos dizer que seja esse mês de janeiro. Mês de janeiro você trouxe 8 novos clientes, nunca tinham comprado de você na vida. Como que essa safra, essa colheita se comportou? No mês 1, pós o mês de entrada, 6 estavam ativos, comprando algo. No mês 2, já caiu para 4. No mês 3, já está em 2. Então você foi perdendo os clientes ao longo dos meses dessa safra específica. Teoricamente ferrou. Porque se cada cliente paga R$1, como eu falei para vocês, a sua retenção de receita vai acompanhar mal. Agora, se você faz um upsell, um cross-sell, uma venda adicional para esses clientes remanescentes, você consegue eventualmente recuperar toda a receita, mesmo tendo menos clientes. E o que acontece com a tua margem? Se tu está faturando mais com menos clientes, tende a crescer. Então esse deveria ser o foco. E a alavanca aqui é portfólio e M&A. É a frase que eu falei para vocês, não é encontrar clientes para os meus produtos, mas produtos para os meus clientes. Eu preciso ampliar meu portfólio. Eu fiquei cerca de 9, 10 anos na V4 com uma única oferta. Agora eu tenho 30 ofertas, tem 30 soluções diferentes que o cliente pode comprar na V4. Eu tenho cliente que entrou pagando R$5.000 e hoje paga R$300.000 por mês, porque eu fui tendo mais produtos para vender para o mesmo cliente. Então hoje na minha agenda, a atividade mais importante nesse momento é construção de produto. Construção de produto e M&A. O que é M&A? M&A é comprar uma empresa, que nem a gente fez com a Stage. Como que eu crio produtos rápido? M&A. Eu vou lá e compro uma empresa que tem um bom produto, mas não tem o canal de distribuição. 15.000 empresas se cadastram para contratar a V4 todo mês. Quantas startups, empresas têm bons produtos, mas não tem 15.000 leads por mês? B2B. Várias. Então a gente tem todo um pipeline de empresas que a gente avalia comprar para poder incorporar o nosso portfólio de produtos, que não nos deu o trabalho de desenvolver e testar o produto em casa. Então, essa para mim é a quinta alavanca. Isso nos levou, por exemplo, a comprar esse site, que é a Franchise Store. Esse site, basicamente, é um site, o domínio é franquia.com.br, ele existe há 30 anos, que é um site para quem quer comprar uma franquia. A gente tem vários clientes que são franqueadores, que eles querem leads de candidatos à franquia. Aí eu olhei para isso e falei, uai, se eu comprar esse site, barataço, eu gerar o lead do candidato à franquia, e eu vender só o lead para o meu cliente que quer esse lead, eu não tenho um produto melhor do que fazer todo o setup de marketing individualmente para cada cliente? Parece que sim. A gente comprou essa empresa, fez uma JV, um tipo de compra, um tipo de sociedade, com o Marcelo Scherto, que é o fundador dessa empresa. E sabe quem que é o CEO, o diretor dessa empresa? Um outro franqueado nosso. Então a gente foi lá nos nossos melhores franqueados, tirou um cara que estava sobrando, que a franquia dele já estava super bem, e trouxe ele para ser o diretor executivo. Porque eu posso comprar infinitas empresas, esse não é o gargalo.
O gargalo é quem vai tocar. Eu preciso de gente, volta na alavanca anterior. Mas se eu tiver uma máquina que produz gente de qualidade, eu consigo explorar muito melhor a alavanca de portfólios M&A. E aí, tudo isso nos faz ser mais expansível. Você vai comprar mais cliente, vai contratar mais gente, vai aumentar seu portfólio de produtos, mas isso não necessariamente é escalável pra caramba. Talvez o NRR traga uma característica escalável. Mas o que realmente traz escala? Se a gente pegar lá a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo, eu falei de 3, mas tem 7 que eu não falei. O que esses 7 têm em comum? Além dos itens da lista anterior, que também usam leverage, dívida, esses caras são uma geração mais nova, eles vêm de um outro momento da história. Todos eles construíram as suas fortunas em cima de uma outra alavanca diferente dos 3 anteriores, que é a alavanca de Data Intelligence, de tecnologia. Não é necessariamente essa alavanca, mas esse tema. Todos eles são do universo de tech. Em 2020 eu comprei esse livro que se chama Smart Business, que conta a história do Jack Ma, do Alibaba, que é uma das maiores empresas da nossa história, da nossa geração, que a gente ouviu falar muito pouco aqui no Brasil, que é o dono do AliExpress, por exemplo. O Alibaba fez o maior IPO da história, quando ele fez o IPO dele na Nasdaq. E ele basicamente conta a história de como eles construíram o império do Alibaba ao redor de dados, de articular dados e tecnologia para fazer o negócio trabalhar ele com ele mesmo. Ao invés da pessoa otimizar o processo se auto-otimiza através de dados. Sabe o que ele fala nesse livro? De AI. Muito antes da explosão da AI generativa. Porque o negócio de alto nível vai ser um negócio que os processos interagem com eles mesmos e se autoalimentam e aprendem sozinhos. Isso em 2020. Eu traduzi isso no meu contexto para EdTech. Como que eu uso dados para organizar melhor a compra de anúncios, de mídia, que é um dos grandes dinheiros que eu toco na V4, que é os maiores orçamentos do meu cliente. E aí eu comecei a estruturar uma grande plataforma. Então hoje, os meus clientes, pensa que eu tenho 10 mil clientes ativos. Todos esses clientes têm fontes de dados não estruturados. No contexto de vocês é igual. O que é dado não estruturado? Conversa, WhatsApp, call. A gente faz 10 mil horas de call, de reunião, de apresentação de resultado por semana. E se eu pudesse transcrever tudo isso e organizar esse dado? Só que esse dado também está conectado a dados estruturados. O que é um dado estruturado? Dado objetivo, campanha, conversão, ticket médio. Se eu pudesse pegar então um dado não estruturado da conversa e o dado estruturado transacional, por exemplo, informação de cliente, CPF e tudo mais, e eu conseguisse organizar esse dado numa estrutura de dados para que eu pudesse levar isso para um cockpit proprietário, aonde eu não precisasse que eu tivesse um gênio lá planejando a campanha do meu cliente, mas o meu cliente pudesse planejar ele mesmo, com base nos dados históricos, e uma vez que ele planeja e executa, esse trabalho de planejar e executar alimenta a máquina, e a máquina aprende por conta própria. Assim eu não vou precisar treinar somente o meu time, mas a própria tecnologia aprende por si só e faz o processo cada vez ficar melhor. Esse sistema está evoluindo para o universo, agora muito com a AI generativa, aonde ele começa a fazer todo o trabalho por nós. E ele aterriza no que a gente chama aí de function call, que é ele fazer por mim. Então, se com o meu sistema, leva para o teu contexto, abstrai para o teu contexto, os dados me dizem que esse é o melhor tipo de campanha, eu estou a um clique de usar um agente de AI para fazer a campanha por mim e dar mais alavanca para todos os meus braços. Tá? Outro sistema que derivou disso, a gente tem um sistema onde a gente compra mídia centralizada. Então hoje a gente compra 90 milhões de reais de mídia, que é onde vocês veem os nossos anúncios, e os leads se cadastram num site só. E esse lead, esse cadastro aparece nessa tela para o meu franqueado, que é chamada Lead Broker.
O meu franqueado entra nessa tela, deposita um saldo, ele escolhe o lead que ele quer e ele compra o lead. Esse mês, a gente deve ter tido 7 milhões de reais de depósito dos franqueados para comprar lead nessa plataforma. O nosso custo por lead, o nosso volume, tudo que a gente consegue fazer por causa dessa tecnologia em escala, faz a gente ser a maior marca do setor. Porque tudo que seria caro, como ter grandes embaixadores, grandes garotos propaganda, participar dos melhores podcasts, ir para o Pânico, que custa 100 mil reais cada inserção, isso só é possível porque a gente encontrou um jeito de tornar nossa máquina de compra de mídia muito eficiente. Então, quando eu vou lá e faço um pitch no Pânico, em 3 minutos, 5 minutos com o Emílio, eu pago 100 mil para fazer aquele pitch. Eu faço uma chamada para ação, falo, se cadastre nesse link, os ouvintes, os telespectadores se cadastram, e esse cadastro vai para o sistema, o franqueado compra na hora. Na hora eu faço 150 mil reais de venda de lead, em minutos. Ninguém tem esse negócio. O cara tem um lead time para ter o resultado muito mais longo, tá? Só que tudo isso não são iniciativas aleatórias, elas têm que se conectar. Então a Stage, ela é o originador do controle de narrativa. Porque de um lado ela forma empresários, do outro lado ela forma agências e profissionais. Ela ensina a forma V4 de fazer, ela é um controle de narrativa. Lembra que toda empresa que escala precisa ter uma escola. Ela serve para isso, para ensinar o cliente como é o jeito V4 de fazer marketing. O profissional a entender o jeito V4 de fazer marketing. Assim o cliente vai querer hospedar soluções de marketing dele com a gente, e o profissional vai querer virar um franqueado, virar uma agência, virar uma assessoria, trabalhar com a V4. Quanto mais franqueados eu tenho, mais empresas eu consigo servir. Quanto mais empresas eu sirvo, mais indivíduos querem ser franqueados a V4. Cada item alimenta o anterior. Isso é o que a gente chama de ganha-ganha, de flywheel. E todos esses clientes, de bônus, estão compartilhando os dados deles comigo, e fazendo a minha máquina ficar mais inteligente. Então eu tenho 100 clientes de franqueadora, eu pego todo esse dado, todo esse aprendizado, e uso ele para alimentar a minha forma de atender a próxima franqueadora, fazendo com que no longo prazo, seja impossível dar mais ROI fora da V4 do que dentro da V4, porque a V4 tem a mente mestra, tem dado de todos os clientes, de vários, pelo menos uma amostra muito grande daquele setor. Isso é o resumo da nossa estratégia. A AI está no meio de tudo isso para fazer a parada fluir melhor, tá? Então o nosso objetivo é, com isso, construir a maior powerhouse, o maior hub de growth, de soluções digitais para as empresas venderem mais da América Latina, tá? Toda essa história, gente, que começou lá dos nossos 100 vezes 100 anos, eu concluo dizendo que a gente está sempre a um conselho, a uma pessoa, a uma decisão de dobrar o nosso ROI. Só que você tem que começar tomando a decisão com você mesmo de que você quer jogar a série A do capitalismo. Porque se você não tomar essa decisão, ninguém vai conseguir te ajudar. Porque quem quer mais vence. Se você não querer de fato, não tem nada dessas alavancas que vai funcionar para vocês. Eu acredito tanto nisso, que em 2022, mais ou menos, uns 10 anos atrás, eu gravei um vídeo, que eu vou tentar mostrar para vocês, que ele traduz isso que eu estou falando para vocês, o quão importante é a decisão e a fé de que você vai conseguir fazer a parada. Se der certo, a gente vai ver o vídeo, senão frustrarei todo mundo, vamos ver. Cara, quando a gente para olhar tudo que a V4 se tornou, tudo que a gente fez, esse evento é inacreditável o que aconteceu, o que a gente se tornou. Por esse motivo, eu queria te convidar a fazer uma viagem no tempo, nos últimos 10 anos da V4 Company, e o que aconteceu para nos fazer chegar nesse momento aqui hoje. Olá, então, gente, hoje é dia 5 de novembro de 2015, são 8 horas e 28 minutos. Este aqui é a nossa sede dentro do Nila Salle, da nossa startup. Se você está olhando esse vídeo, provavelmente eu obtive sucesso no que a gente está planejando aqui. Hoje eu sou um cara que sou muito questionado pelas pessoas
porque eu acredito muito nas coisas que eu posso alcançar. Para você ter uma noção do momento atual que eu estou, para comparar com o momento que eu vou estar aí no momento que você vai estar olhando esse vídeo, ou eu mesmo olhando esse vídeo. Hoje, basicamente, a empresa fatura menos de 20 mil reais por mês. O nosso custo operacional ultrapassa os 10 mil reais. Ou seja, a gente tem praticamente nenhum lucro. Na verdade, nenhum lucro. Hoje eu tiro um prolabore, sei lá, às vezes de 3 mil, às vezes de 2 mil, às vezes de 2.200. Eu vou me apertando e sobrevivendo com o que dá. Hoje a empresa, para mim, é um mau negócio. Porque ela não gera nenhum caixa, ela é muito difícil de lidar, o meu faturamento é diluído em poucos clientes. Então eu acredito que se eu me dedicar totalmente a isso que eu acredito nesse projeto, eu vou conseguir atingir conseguir construir uma empresa que fatura 100 milhões de reais ano, e que causa uma transformação realmente relevante na sociedade, faz alguma diferença pelo mundo. Tudo isso que nós vivemos nos fez chegar até aqui. A nossa perspectiva, a nossa pesquisa, a nossa mentalidade de cientista e, mais do que tudo, as nossas atitudes no dia a dia fizeram de fato os nossos objetivos virarem essa realidade. E graças a vocês a gente conseguiu conquistar tudo isso. Então, depois que eu conheci a V4, hoje eu me sinto totalmente pertencente nesse negócio. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu fiquei 9 meses sem faturamento nenhum com a outra empresa que eu tinha. E depois que eu entrei na V4, de 0 a 11 meses, nós estamos faturando mais de 330 mil reais mensais. É isso aí, turma. Acho que muita gente se identifica com esse vídeo. E acho que tem que tomar a decisão. Tudo é muito difícil, tudo às vezes é muito complexo, mas essa frase é muito boa. Mais ação, menos glamour. Tem